Ele é o diretor executivo da Fundação para a Liberdade Online, Mike Benz. Mike, obrigado por se juntar a mim esta noite. Irmão, estamos ouvindo algumas acusações bem perturbadoras sobre para onde foram nossos dólares de impostos. Através da USAID, dê-nos os fatos. Bem, isso porque a USAID é uma das organizações mais perturbadoras de todo o governo federal? Na verdade, pode. Será, número um, a USAID está sob o manto de sendo uma organização de ajuda humanitária projetada para promover o EUA. A política externa recebe as tarefas mais sujas que o Departamento de Estado não pode ser pego fazendo e que costumavam ser feitas diretamente pela CIA, mas a USAID consegue atuar essencialmente como uma divisão de operações secretas, da maneira que a CIA costumava fazer, exceto que nem mesmo está sujeita à exigência de uma determinação presidencial para autorizar uma operação secreta, operação que a CIA faz, e é por isso. O que você viu nas últimas 2 décadas é que a maioria dos escândalos internacionais envolvendo espionagem teve a ver com a USAID em vez da CIA. E se você entender a história da CIA com lavagem de dinheiro, começará a ter uma ideia da magnitude do problema com a USAID e por que eles não vão deixar nem a supervisão do Congresso, nem o DOJ verem suas contas. Então eles, literalmente, encontraram o ouro da corrupção, o enorme cofre bancário que guarda todos os detalhes sujos e segredos da esquerda e da máquina. Talvez tanto a esquerda quanto a direita, qualquer um cúmplice em basicamente vender o cidadão americano e seus dólares de impostos para ações nefastas. E parece que inclui a CIA. Qual é a implicação da CIA? Profundo, mais detalhes sobre o que eles fizeram. Bem, quero dizer, só para reforçar seu ponto sobre a questão entre os democratas e os republicanos, é ambos. Enquanto os EUA, 8 funcionários contribuem com 97% para os democratas. A preocupação mais perniciosa, na minha opinião, são, na verdade, os republicanos do blob, os republicanos internacionalistas que lucram ao explorar o Império Americano para seu próprio ganho privado. Por exemplo, Bill Kristol, o famoso nunca Trumper que você sabe, compara as pessoas do MAGA a terroristas. Ele faz parte de uma organização que recebe milhões de dólares da USAID. E assim, ele vai para as barricadas para defender a USAID. Você descobre que Liz Cheney foi gerada pela USAID. O grupo irmão da USAID, o National Endowment for Democracy, tem uma organização democrata e uma organização republicana. E essa organização republicana, o Instituto Republicano Internacional, recebe cerca de 100 milhões de dólares por ano apenas para o lucro republicano às custas dos inanimas. Política externa, e o problema é muito mais profundo do que a wokeness. E eu quero que as pessoas realmente entendam isso. Intercambiado internacionalmente, nasceu de um memorando da USAID em 1982 para dar origem à National Endowment for Democracy, mas quando derrubaram o governo de Bangladesh há 4 meses, em setembro de 2024, estes são documentos vazados que foram publicados na Grey Zone. Apenas 3 meses atrás, a avaliação interna básica que o IRI enviou ao Departamento de Estado era que os únicos grupos que conseguiram reunir para formar um grupo de oposição contra o governo atual eram grupos de gays e transgêneros, 2 grupos de minorias raciais dentro de Bangladesh, e grupos de jovens e estudantes que predominantemente escutam rap. Então, o que eles decidiram fazer? O IRI, em conjunto com a USAID, financiou grupos de rap de Bangladesh, eles financiaram festivais de dança transgêneros, e eles financiaram as universidades locais para empurrar mensagens de radicalização para derrubar o governo democraticamente eleito. Mas isso eram os republicanos, isso foi o International Republican Institute, não os democratas. E minha preocupação é que, se isso fosse apenas uma questão partidária, não haveria problema em fechar a USAID, porque agora vai haver uma disputa legal sobre se você pode fechar a USAID por ordem executiva. Esta é uma das principais contestações no momento que os democratas estão prometendo combater. Mas, se você não conseguisse fazer isso por meio de uma ordem executiva, poderia fazer isso por meio de um ato do Congresso. O problema é que vai ser muito mais difícil fazer isso por meio de um ato do Congresso, porque os republicanos lá, os republicanos internacionalistas que fazem a política externa para lucro pessoal pode formar um bloco de coalizão majoritário com os democratas, ou seja, eles podem se desviar para os democratas e derrubar uma tentativa de legislar a USAID para fora da existência. E o problema, novamente, é que eles, direta ou indiretamente, ou seus patrocinadores ou doadores, estão se beneficiando
Uau, 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 uau. Sim, encontramos a mina de ouro aqui. Eu realmente espero que seja algo que o presidente Trump possa simplesmente emitir uma ordem executiva e dizer que está feito. Eu também espero que, à medida que eles comecem a descobrir os detalhes de todos esses esquemas que remontam a 20 anos, como você disse, eu espero que os indivíduos envolvidos sejam expostos. E, literalmente, a América pode ver exatamente quem tem se beneficiado por fazer o quê. E talvez isso impulsione a capacidade do presidente Trump de assinar uma ordem executiva e fechar isso. Quais são seus pensamentos? Bem, em termos de que o valor é totalmente impressionante e avassalador. A analogia que tenho feito nos últimos 2 anos é que muitas pessoas acham que vivem no mundo em que pensam que vivem, mas em alguns aspectos é um show de Truman cuidadosamente construído, feito de personagens de filme ao seu redor, produzido pela USAID. E o que quero dizer com isso é que a USAID infectou a arquitetura institucional de todos os aspectos da sociedade americana e sociedade mundial. Eles infectaram a mídia pela USAID, mídia patrocinada. Eles infectaram as redes sociais ao galvanizar boicotes de anunciantes e pressionar para mudar os algoritmos das redes sociais. Eles corromperam os promotores pelo trabalho da USAID com promotores, grupos de promotores e grupos de mídia para criar fundamentos para que os promotores tomem medidas. Eles corromperam os sindicatos, eles corromperam as instituições de saúde pública, praticamente todas as camadas, desde a academia até a sociedade civil. Passando pelo setor privado, pela mídia e pelo governo, estão sendo influenciadas com dinheiro de suborno da USAID, que não presta contas para promover o que é dito ser dos interesses da política externa. Mas como Donald Trump se apresentou com uma visão de política externa dramaticamente diferente do legado do establishment, eles usaram a USAID como a ponta da lança para eliminar os fatores internos da política externa. Ou seja, tire o cara que está concorrendo à presidência e seu movimento e você não precisará se preocupar com uma cadeia, qualquer um que desafie nossa visão de política externa. Uau, eu preciso ir. Isso é incrível. Eu preciso que você volte muito em breve, Mike. Mas, rapidamente, se você puder me dizer em 15 ou 20 segundos, todos os presidentes anteriores dos últimos 20 anos sabiam sobre essa corrupção com a USAID e simplesmente escolheram não fazer nada a respeito. Bem, a maioria deles está recebendo algo em troca. Joe Biden era o chefe do Comitê de Relações Exteriores do Senado, que supervisiona diretamente a USAID. A USAID estava financiando a Burisma. A USAID deu dinheiro para a Burisma e tinha um acordo de parceria formal com a Burisma. A mãe de Barack Obama trabalhou para a USAID. A família Bush está diretamente envolvida nisso. O vice-presidente do Bush, Dick Cheney, Liz Cheney, trabalhou para a USAID. Todos estão envolvidos nisso. E essa é a razão pela qual a Revolução Trump foi tão revolucionária, porque derrotou ambos os lados da serpente da USAID. E agora vamos ver exatamente como a serpente morde de volta quando está encurralada. Eu me pergunto se toda essa guerra jurídica e tudo que jogaram no presidente Trump no primeiro mandato, o Russiagate, a colusão, eu me pergunto se isso foi apenas para tentar mantê-lo em uma posição defensiva suficientemente para não olhar para a USAID. Obrigado. Mike Benz, agradeço a você. Posso dizer uma coisa rapidinho? Eu tenho que dizer isso. Sim, ok. A USAID financiou um grupo chamado OCCRP. Todo mundo pode pesquisar isso. Eles pagaram 20 milhões de dólares a um grupo de jornalistas que fazem matérias tendenciosas, que se viraram e foram atrás de sujeira sobre Rudy Giuliani. E então usaram isso como base para impeachment do presidente em exercício, Donald Trump, em 2019. Isso era a USAID? Isso mesmo. Isso mesmo. Bem, isso explica tudo. Eu estava apenas, você sabe, de novo, você acertou em cheio, você tinha a informação e isso faz sentido. Eu preciso. Que você volte em breve, Mike. Vamos ficar de olho nisso aqui no The Pulse. Mike Benz, muito obrigado pelos seus insights, irmão. Obrigado, Dave.